Meu nome é André Cavalieri, eu tenho 33 anos e eu venho de Jacareí, interior de São Paulo. Agora voltei a morar num sítio, mas cresci num sítio e, e foi isso. Fui estudar fui para São Paulo, fui para a ECA USP aos 17 para 18 anos. Fiz 18 anos na Quinta Igreja, na primeira Quinta Igreja da Semana dos Bichos, dos Calouros. E é isso, cresci num sítio em Jacareí. Tive muitos apelidos, né? Eu sou ainda de uma época em que o bullying era, né, mais distribuído, assim, né? Então, mas pela minha altura, um apelido que eu fiquei bastante tempo conhecido foi Tropeço, da família Adams, né? Eu sou um cara alto e daí fiquei conhecido durante bastante tempo como Tropeço. Trupico, depois evoluiu para Trupico. Cara, crescendo num sítio, agora, querendo ou não, as coisas mudaram bastante rápido. Você vê, eu voltei para o local onde eu morava e estou aqui fazendo uma videochamada com vocês aqui na fibra ótica. Mas quando eu estava crescendo, na década de 90, não tinha, né? Não tinha internet, internet de escada, chegou nos anos 2000, mas era péssima, assim, tipo. Então, na prática, eu vivi uma vida um pouco extemporânea nesse sentido, assim, porque eu não tinha acesso à internet desde muito jovem, né? Então, fui ter acesso à internet em casa quando eu me mudei para São Paulo aos 17 para 18 anos, assim. Então, a minha infância foi uma infância muito de ir para a escola e voltar para casa. E daí eu tinha TV né, parabólica, né, que pegava Globo, SBT às vezes nem pegava, e lia. Então e brincava com os cachorros aqui e tal. Então acho que a minha ida para a ECA tem muito a ver com esse fato de uma grande companhia minha durante a minha infância e juventude tenha sido a leitura mesmo e a televisão, né? Não tinha vizinho, né? Não tinha essa lógica de brincar na rua e tal. Então, então foi isso. Quando eu cheguei, não é à toa que quando eu me mudo para São Paulo, né? Inclusive fui morar com os meus avós em São Paulo, não é à toa que tudo que eu queria era ficar fora de casa. E daí um envolvimento intenso com a faculdade, com a vivência da ECA depois disso. Eu tinha muitas dúvidas do que eu queria fazer, na verdade. Eu nem entrei em audiovisual. Eu me formei em audiovisual, mas eu entrei em jornalismo. E depois eu prestei uma transferência interna e fui parar no audiovisual. Mas nessa época de vestibular, eu prestei, cara, engenharia, economia, medicina. Eu não sabia muito bem o que eu queria, assim. 17 anos, né? 17 para 18 anos. É uma pressão muito grande você decidir o que você vai querer fazer pelo resto da sua vida, né? Assim. E também depois eu fui entender que não necessariamente você escolhe na faculdade o que você vai precisar fazer pelo resto da sua vida, ainda mais se tratando de ECA, né? Né, você pode trabalhar, muita gente trabalha com outras coisas depois que se forma na ECA. A expectativa que eu tinha era de conseguir entrar, assim, porque como uma pessoa de Jacareí, do interior de São Paulo, apesar de ser relativamente próximo de São Paulo, não é uma realidade que é muito comum, assim, as pessoas não falam muito de entrar na USP, assim, né, tipo, o objetivo era outro, era pegar uma boa faculdade privada, talvez uma PUC, né, tipo, era o que a maioria das pessoas ali almejava, e para mim também, era isso que eu tinha. Então, assim, para mim a FUVEST surgiu como um desafio para, será que dá? Será que eu consigo? Assim, depois que eu passei, depois que eu vi ali até aquela situação, você olha a lista, você olha o seu nome, você olha de novo e você fica, nossa, passei na USP. Depois que eu consegui entrar, na prática foi tipo, eu entender que não era tudo, né? Tipo, você estava vivendo ali o sonho de entrar num negócio que eu nem sabia o que era. Pra você ter ideia, assim, eu era tão desconectado dessa realidade que eu não fazia muito, nem ideia de que existia uma segunda fase no vestibular. Quando eu passei na primeira fase, eu já achei que eu tinha entrado. E depois fiquei decepcionado que tinha segunda fase, e a segunda fase do meu ano ainda foi diferente. Eu acho que foi o primeiro ou segundo ano que teve uma divisão de dias na segunda fase. Então foi super cansativo, 3 dias e tal. Mas fato é que depois, é claro, você entra na USP, você tem inclusive algumas decepções, né? Porque você fala, poxa, é o local dos meus sonhos, e você chega lá, nem sempre a estrutura né, é super boa, na época os computadores velhos, cadeira meio velha, tal, gente que não estava tão estimulada quanto você, mas ao mesmo tempo a USP também tem um encantamento ali, né, de ter uma diversidade de pessoas e de passados ali, que no final das contas, para mim, o grande encantamento da USP, e talvez da EC especificamente, tenha sido a própria comunidade ali que você tem a chance de se envolver, assim. Mas na prática eu ficava maravilhado também com o nível de cultura dos outros alunos, porque eu caí meio de paraquedas ali, não tinha família, ninguém da minha família, né, mais do campo das exatas, quem é da... Não tinha muito, assim, esse pessoal que tem essa... Ah,
sei muito de autores, sei muito de movimentos literários, então eu cheguei ali conversando com pessoas de 17, 18 anos que tinham esse domínio, eu falei, o que é essa galera, mano? O que vocês estão fazendo na faculdade? Vocês podem me ensinar ali. Cara, quando eu entrei na ECA, eu já tive direto, assim, uma primeira conexão com o pessoal da Atlética mesmo, porque eu sou uma pessoa alta, então o pessoal do basquete estava precisando de novos integrantes, então já me chamaram. E como eu te falei, eu fui entender que existiam essas entidades acadêmicas depois que eu entrei. Então foi naquele momento, os caras também, pô, as entidades acadêmicas dependem de pessoas animadas a trabalhar de graça. E era exatamente isso que eu era. Então eu fui muito bem acolhido ali rapidamente e precisava realmente dessa comunidade, né? Porque vindo do interior, você chega, muda de cidade, você não tem, né, um grupo de amigos ainda formado. E eu acho que foi isso. Nas primeiras semanas já eu comecei a treinar basquete, então foi a galera do esporte que me levou, mas já no dia da matrícula, né? Você vai junto com o pessoal, almoçar no bandejão, já conhece ali. Eu estava muito afim de me integrar. Então, assim, tipo, desde muito cedo eu não tinha ninguém em São Paulo, a não ser meus avós, que eram pessoas de muita idade, assim. Eu tinha 18 anos, minha avó tinha 95. Minha avó tinha, então, tipo, então era uma convivência que era muito mais para eu chegar ali, oi, tudo bem, como é que você tá? Dormir e ficar o resto do dia fora de casa com essa galera, assim, que normalmente era uma galera veterana da Atlética, eu já estava muito afim de entender o que eles faziam, como é que funcionava, mas na própria vivência, que pelo que eu entendi, acabou de ser reformada agora, não sei se vocês têm essa experiência ou não, era esse espaço dos alunos, onde ficavam as duas entidades acadêmicas, tinha uma lanchonete ali, muitas pessoas que viviam uma situação como eu, passavam o dia ali, né, daí tinha uma mesinha de pebolim, uma mesinha de sinuca, então foi assim, primeiro mês eu passei só não dormi lá porque não dava direito, então foi rápido assim a minha sensação pelo menos de inserção nesse meio ali foi rápido. Eu acho que você pediu um momento, né? Logo na primeira semana de aula, eu estava indo para a aula, eu vi um cara pendurado numa escada tirando uns objetos de decoração ali para um evento que ia ter na vivência. E o cara tava se ferrando ali sozinho, trabalhando, e eu falei, pô, você quer uma ajuda? Ele falou, pô, quero. E daí a gente fiquei ali carregando coisa com ele durante basicamente a tarde inteira, a gente montando o evento ali, que depois foi um evento que reuniu uma galera, então tinha centenas de pessoas, e daí já vi aquele evento que eu tinha ajudado a montar com aquela galera, eu falei, pô, é isso aqui, cara, isso aqui que eu tô no lugar certo. Foi, acho que, o primeiro dia. Só para citar também o nome, o rapaz que estava pendurado na escada se ferrando era o Flávio Benatti. Saudades, Flávio. Um grande abraço. Ah, foi muito massa, né? Eu já jogava, já tinha jogado em Jacareí, jogava já há alguns anos, né? Era uma coisa que, quando você não é bom no futebol, né? Você vai buscando outras coisas. Assim, eu achei o basquete. E estava na fase, antes da gravação que eu estava falando com o Gustavo, estava numa fase muito boa do basquete, né? Vitoriosa, né? Então tinham pessoas, bons atletas lá, já muito veteranos, já no seu oitavo, nono. A galera ficava muito tempo na faculdade, assim. Mas ao mesmo tempo que os caras eram muito bons, eles também eram meio que a voz da experiência para mim, né? Um deles era um cara que era de Taubaté também, que fica aqui no Vale do Paraíba, então tinha essa coisa tipo, a gente vem da mesma região aqui de São Paulo. E, bem, depois de um ano jogando, né? A gente conseguiu, nesse primeiro ano que eu estava lá, a gente ficou em segundo no Juca, em primeiro no BIF. Então, depois desse um ano, eu já estava maravilhado com o time e no ano seguinte já assumi como diretor da modalidade, né? Então, o basquete foi meio que realmente a minha dedicação assim inicial na faculdade foi a atlética e ao basquete, até mais do que a minha dedicação acadêmica, porque eu não estava, como eu falei, estava meio desiludido com o jornalismo, já pensando que eu ia trocar e tal. Então, nesse primeiro ano, foi realmente, a gente tinha quinta-feira sim, quinta-feira não, tinha quinta e breja da Atlética, né? A cada 15 dias a quinta e breja da Atlética, a cada 15 dias a quinta e breja do centro acadêmico. E uma vez por semestre, agora não lembro se era uma vez por semestre ou uma vez por ano, a quinta e breja da Atlética era organizada pelos times em si. E daí o que os times conseguiam vender durante a quinta e breja ficava de arrecadação aí para comprar bola, pagar técnico, pagar uniforme e tal. E, cara, todos esses eventos, né? Tipo, ir para o jogo, ir para o treino, fazer a quinta e breja do basquete, tudo isso vai criando uma comunidade, assim, com uma intensidade que só esse período
de faculdade te dá o privilégio de ter, né, com essas pessoas. Eram pessoas que eu encontrava 2, 3, 4 vezes por semana. Isso na fase adulta, se não são as pessoas que você está trabalhando com elas, você não vê mais ninguém com esse tipo de frequência. Assim. Então, vai se formando um núcleo assim de amizade muito forte. Tanto é que são as pessoas que eu convivo até hoje, que eu converso até hoje, essas pessoas que me acolheram num primeiro momento no time de basquete, até mais do que as pessoas da minha sala de aula, e mesmo da gestão da Atlética, assim. São as pessoas que eu mais falo até hoje são as pessoas do basquete, dessa época de ECA, né? Inclusive, muito importante falar, essa camisa que eu estou usando aqui, ó, tá escrito S, não sei se dá para ver, tá escrito SB aqui, e tem uma velhinha que era uma velhinha de 1 ano, Cesta e Brasa, chama. Na época que, no segundo ano, eu fui, depois de ser diretor de modalidade, eu fui presidente da Atlética, né? E tinha um cara que era, se eu não me engano, o centro acadêmico não tinha o presidente, mas tinha o que seria quase que o presidente, que era o tesoureiro, né? Que era o cara que ficava ali ocupado de pagar, tinha uma funcionária do CA, comprar cerveja, fechar os contratos, que era o Juliano Galli. E a gente, na época, tinha uma certa rivalidade entre Atlética e CA, que a gente conseguiu dar uma desarticulada, porque a gente era muito amigo, eu e o Juliano Galli, a gente era muito amigo mesmo. A gente, inclusive, criou esse evento aqui, que chama Sexta e Brasa, que partiu da ideia da Quinta e Breja, então toda quinta-feira era Quinta e Breja, toda sexta-feira era churrasco. Sexta e Brasa a gente fazia lá toda sexta-feira e, cara, começou ali coisa de 10, 15, 20 pessoas, de repente tinha 100, de repente tinha 200, de repente o pessoal falou, pô, esse evento da Atlética que ninguém chama, eu falei, pô, não é bem o evento da Atlética, a gente tá só fazendo um churrasco aqui, de repente tem centenas de pessoas. E daí comecei a cair mais forte pro basquete mesmo, porque quando eu tinha entrado na ECA em 2010, a gente tinha começado um blog juntos, chamava Homens Brancos Não Sabem Blogar, que é por conta de um filme, né, Homens Brancos Não Sabem Enterrar, e é um filme sobre basquete e tal, bem da hora o filme, inclusive. E daí a gente fez esse blog no Tumblr, a gente foi bem no Tumblr, na época o Tumblr era, tipo, tinha o Fotolog, acabou o Fotolog, depois tinha o Tumblr, que eram sites, né, blogs ali que você publicava em várias pessoas e tinha possibilidade de publicar em vídeo, em texto, em foto, então era bem versátil assim. E continuei tocando, esse blog ficou durante uns 6, 7 anos com 8, 9, 10 pessoas publicando nele, quase que diariamente, a gente chegou a ter podcast, a gente chegou a ser o maior blog de esportes do Tumblr, 400, 500 mil inscritos, na época era bastante coisa, aparecia na capa direto e tal. E daí depois fizemos um podcast para Central 3, ficamos 2 anos no ar com um podcast, só que isso em 2015, 2016, ninguém escutava podcast nessa época, a gente teve um timing meio esquisito aí nesse sentido. E daí depois de 2016, 2017, o pessoal saiu e ficou mais eu, mas publicando assim mais espaçadamente, publicando uma vez a cada 2 semanas, publicando uma vez a cada mês, e depois que eu saio do Manual do Mundo, eu começo a retomar um pouco mais a frequência das publicações, né? E nesse meio tempo também, como eu falei, pandemia, já um pouco esgotado de São Paulo, porque eu tinha vivido tão intensamente, né? A minha lógica de infância era não tenho convivência nenhuma com ninguém. Assim que eu mudei para São Paulo, quero convivência 24 horas por dia com todas as pessoas possíveis. Quero morar numa república com 40 pessoas possíveis, sabe? Era essa a minha vontade. Eu vivi 10 anos disso e daí a bateria social se esgotou completamente, pandemia também. Eu falei, putz, vou voltar para o sítio. E daí voltei para cá, para o terreno dos meus pais. Enfim, voltei a tocar a vida a partir daqui, né? E daí, pensando como é que eu vou trabalhar, já estou distante, né? Pô, fiz audiovisual, como é que eu vou trabalhar de um sítio? A cidade mais próxima aqui é 25 quilômetros, que é Jacareí, né? Tem 200 mil habitantes Jacareí. São José fica 30 quilômetros, tem 500 mil habitantes. Tem até uma indústria audiovisual lá grande, até bem formada, mas assim, de qualquer forma, não são locais próximos, né? E eu comecei a pensar em trabalho remotos, né? Preciso viabilizar os trabalhos remotos. Na época da pandemia, isso era até uma realidade mais viável mesmo, mas conforme a pandemia acabou, os trabalhos remotos diminuíram, né, super rápido. Eu achei que ia ser uma modalidade que ia se estabelecer, assim, e, pô, a galera até tem algumas coisas híbridas ainda, assim, 100% remoto, é bem raro. E eu falei, pô, eu já tô há 10, 12 anos com um blog falando de basquete, tive 500 mil, né, inscritos no Tumblr, 80, 90 mil no Facebook, 30 mil no Instagram. Vou tentar tocar a vida fazendo conteúdo de basquete remotamente. E tem sido isso que eu tenho feito desde então. Cara, assim, é difícil. Com certeza a ECA me influenciou em tantas esferas, assim, é
é impossível me desconectar, assim, do que a ECA está presente na minha formação em todas as instâncias, né? E, assim, o que é difícil para mim é saber o que eu aprendi dentro de aula e o que eu aprendi fora de aula, assim, porque as duas coisas me ensinaram igualmente, sabe? Eu acho que quem me ensinou mais fora de, o assunto que me foi ensinado mais fora de aula é justamente essa lógica da preocupação social, assim, tipo, eu acabei fazendo parte da Atlética, mas eu era muito simpático ao CA, entendeu? Tipo, quais eram as discussões trazidas pelo CA e tal. Então, quando eu comecei a falar sobre o basquete, eu tinha uma preocupação de falar, como é que eu posso usar o basquete para falar sobre questões que vão para além da quadra, entendeu? Tipo, então, eu até faço conteúdos ali que vou falar da jogada do cara, como a jogada foi legal, das estatísticas do cara, quantos arremessos ele acertou, de onde ele mais, sabe? Mas no final das contas, o que eu mais gosto, o que eu normalmente trago mais são histórias de vida dos atletas, né? Ou de história por trás da invenção de uma regra, por trás sabe o que levou a, tipo, essas histórias assim me motivam muito mais assim do que qualquer outra coisa e também traz essa realidade para o nosso basquete brasileiro, né? Ontem teve a abertura do novo campeonato, do novo NBB, né? A nova temporada do NBB, e a campanha do ano é justamente essa, chama Nossa Terra Tem Basquete, e trazendo justamente essas pessoas de cada lugar do Brasil ali, vivendo o que só a gente vive, no final das contas. Obviamente que nos Estados Unidos tem histórias de drama também, pessoas que, né, enfrentam coisas muito parecidas, assim, mas é importante a gente trazer também para a nossa região. Eu passei muitos anos falando basicamente só de NBA e recentemente eu tenho pensado em falar mais, trazer mais aí do basquete brasileiro também. Pois é, que timing ruim, né? Porque agora que o cinema brasileiro deu uma deslanchada, os caras vai substituir tudo por computador, pô, sacanagem. Eu não sei, cara, eu não sei muito bem o que pensar, não, viu? Eu não sei o que vai ser, não. Sinceramente, porque assim, a gente tem nas redes sociais especificamente, tem aquele negócio de rótulo de A, né, que a maioria das pessoas não respeita, mas mesmo que seja, né, reforçada a necessidade, com, né, consequências para quem não colocar, tem sempre o WhatsApp, né, e formas menos formais de se enviar um conteúdo ali que a pessoa não vai saber que é inteligência artificial. A verdade é essa, a pessoa dificilmente. Então a gente está vivendo um momento de transformação da nossa relação com a imagem mesmo. É uma O New York Times, acho que foi o New York Times, lançou um mini doc sobre isso, meio do cara se despedindo da imagem enquanto janela para o mundo, assim, né? Tipo, a imagem não prova mais nada, né? A imagem não prova mais nada, principalmente porque é possível se fazer uma revisão da história, né? Com essas imagens, porque você pode fazer imagens históricas ali, com aparência de imagens históricas, fita VHS, né? Câmera corporal de policial, né? Tudo isso fica, né? Ali, você falou de campanha política, é um momento muito delicado, assim, ao mesmo tempo. É um momento também de possibilidades, né? De pessoas que não teriam chance de fazer uma produção audiovisual, estarem a um prompt, né? De talvez colocarem a ideia delas em prática ali, uma coisa que demandaria figurinista, maquiagem, locação, aluguel de câmera, tudo isso, porra, nem que seja para fazer ali um esboço do que você queria. Então, de certa forma, pode democratizar o acesso ao cinema para pessoas que nunca teriam essa possibilidade. Mas eu acho também é importante falar disso, porque é uma possibilidade mesmo, também não pode romantizar muito, porque a gente está com essa preocupação na cabeça que você acabou de falar, né? De tipo, como é que a gente vai conseguir identificar o que é verdade e o que não é, como é que isso pode ser utilizado negativamente. Pensar por vias positivas é isso que eu falei. Assim, a pessoa vai ter a chance de criar coisas que de outra forma ela não teria, né? E isso vale para o bem e para o mal, né? Isso vale para o bem e para o mal. Talvez o que eu deixo de mensagem, assim, é justamente de que isso é muito o começo, sabe? A gente, às vezes, tem esse negócio sobre os nossos ombros, desde muito jovem, de que, putz, eu preciso ir para a faculdade, eu preciso me formar para trabalhar, e daí com 26 anos você vai olhar para o lado e vai falar, pô, e aí? Tipo, cheguei aqui, agora acabou tudo que eu tinha planejado até aqui, agora acabou? Então, o que eu deixo para vocês é que se você está passando por esse momento, né, fique tranquilo, viva isso mesmo, essas confusões, essas dúvidas, assim, e não fuja delas, né, encare, né, eu acho que o jeito mais fácil de você
entender quem você é mesmo é encarando essas questões. E também não acho que uma vez que você entender quem é você mesmo, vai ser uma resposta definitiva. Se tudo der certo, você vai ter a chance de experimentar várias sensações de ser você mesmo aí, ao longo da sua vida.